Oi, pessoal. Ora. Estão cansados? Mais ou menos. Mais ou menos. Oi, senhora. Bom dia, senhora. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bem. Tô com fome. Bom dia, Vamos senhora. começar rápido para terminar rápido para a gente almoçar. Isso aí, senhora. Também tá com fome? Ô, senhora, você acredita que naquela aula que eu falei que minha mãe faz aquele macarrão que eu gosto, naquele dia ela tinha feito macarrão? Que bom! Eu nem sabia que ela ia fazer. Que delícia! Nem sei o que vai ter de almoço na minha casa hoje. Nem eu vou preparar só na hora que acabar a minha aula. Já tá cheirando? Não. Não. Não? Ô, Pablo. Eu tô com frio. Oi. Por que não põe blusa, Luca? Não sei. Eu tô Eu de não blusa. gosto de blusa. Eu também não gosto, mas tá frio, tem que pôr blusa. Então, calma aí, vou colocar. Pode não. Vai que dá tempo. Professora, hoje a live vai ser mais pesada, mais light? Mais light. Ai, que bom. Professora, Eu vi. que vai cair hoje. depois dessa atividade avaliativa, você vai postar nota, não vai? Vou. A partir de segunda eu já começo a puxar a nota. Então, ó, quem não fez alguma das atividades, das últimas atividades, pode entrar lá e fazer, viu, pessoal? Que a partir de segunda-feira eu já vou começar a puxar as notas. Só falta a última pra mim. Pra mim só falta essa. Eu também. E fiquem de olho na agenda Edu, que se vocês fizeram, mas esqueceram de enviar e tudo mais, eu mando mensagem. Tá? Oh, porra. Senhora, eu enviei hoje, a da semana 6. Você fez Ó, hoje? vou fazer Sim. igual. Quer ver? Eu vou fazer, calma aí. Vou ter que Mas achar. hoje é semana 7, né? É, semana É, sete. isso. Mas é que eu não tinha enviado ainda. Aí eu enviei hoje. Aqui, achei. Pronto. Eu não Tudo consigo. bom. Eu não Tudo consigo. bom. Assim, meu rosto. É porque eu inventei o meu. É porque, ô, Rapô, você tem que, pra você, parece que eles estão entendendo que você tem um plano verde. Aí você tem que desativar. Ah, mas aí não é comigo, não. É sim, lá embaixo. Ó, lá embaixo, olha. Você vai lá Não, mas embaixo. eu que salvei esse. Eu que eu fiz esse. Você tem que colocar a tela branca e desenhar alguma coisa e salvar. Quando você salva, dá pra você colocar. Tem vários aqui. Tem esse, ó. Tem todos. Será que não vai chegar mais ninguém? Quantas tinham na outra live? Tenha 19. Temos uma seu. Nossa, só tem 13 agora? Cadê o povo? Pô, parece que eu Tarzan. Quem Só tá com falando? Quem tá cabeça. faltando? Eu conheço. O Thiago entrou? O Thiago tava, não. O Thiago tem que Thiago entrar. não tá. E tem que entrar mais. A outra Pietra não tá. O A Pietro Lorena. nunca entra, né? O outro Pietro. O outro, não. A Maria Assim, Eduarda. a Pietra, o Pietro, a Maria. A Maria Clara. Maria Clara sumiu também, não entra mais. No começo, Tem ela várias tava pessoas que não entram. É? Entravam, mas não entram mais. A Ana A Carolina. Maria Eduarda nunca entrou. É, Não. Desde a primeira semana. desde a primeira aula que aconteceu. Aula online. A Maria Eduarda. O irmão dela. Calmona é o sobrenome, né? Maria Eduarda Calmona. Não sei. Eu acho que o irmão dela também não participa. Não Ô, sabemos. senhora. Hum. A gente vai ter férias, tipo assim, alguns dias. Acho que vai ter 10 dias, né? Eu acho que tem mais uns dias, sim. É. Porque, na verdade, vocês só tiveram 10 dias.
São teve 30, 10 dias então, pra- teoricamente, tem que ter mais uns Então, 20. eu perguntei pra minha mãe, né? Vai ter férias? Ela falou, não vai ter. Mas eu falei, não, mas eu lembro que uns professores falaram que eu teria férias e tal. Eu acho Aí ela vai falou ser que ela recebeu uma mensagem. Eu acho que Então, depois da eu- semana vai começar. Eu acho que eles vão. Eu acho que as aulas acabam na metade de julho, mais ou menos. Voltam Não, em tipo assim, quando agosto. tinha presencial, Sora, era julho inteiro de férias, não é? Então, mas a gente já pegou um pedacinho de férias já, né? Vocês, na verdade, pegou os 10 professores dias. não tiveram férias, só vocês tiveram férias. Pegou 10 dias. Então teoricamente é para ter mais 20. Mas aí tem que... Não sei. Eu acho que vai acabar as aulas, não sei até quando vai as semanas de aula, mas eu tinha isso anotado em algum lugar. Mas acho que vai até o dia 15, dia 17, por aí. Uma Aí coisa só, aí, né? aí só volta em agosto. Então acho que vocês vão ter assim uns 15 dias, 10 dias de Foi férias. isso que eu escutei, que ia parar na semana 13, depois da semana 13 eles iam parar, ia ter esse tempo de Calma aí. férias e voltar. Deixa eu ver aqui no Molde, porque no Molde ele vai até uma semana e para. Eu acho que é até essa semana. Ó, Vai dia até o dia 17 é uma 17, sexta. Dia 17 é uma sexta. Eu acho que vai até essa sexta. Aí depois a gente vai ficar até Aí terminar o depois mês. volta só no dia 3 de julho. Sora, 3 de a aula agosto. presencial, Sora, talvez volta que dia? Ou que mês? Não tem ainda nenhuma notícia. Sora, vai ter que férias em que dia? Não, eu não tenho certeza, mas tá. eu acho que que lá pro dia 17 acaba. Deixa eu ver se eu tenho anotado em algum lugar. Então, é Professora, porque aqui vai dar semana 11, que até o dia 13 de julho. As aulas presenciais voltam em agosto, né? E então, vamos esperar, porque eu acho que a semana que vem vai lançar um calendário novo. Mas tudo vai depender. Até que eles estão vendo, né? Se vão fazer teste numas crianças. Cara, pra porque ver o se pode ir futebol pra voltou, escola. Sora. O futebol voltou, só que sem torcidas. Né? Então, só que sem torcida. Como que você faz sala de aula sem aluno? Aí é difícil. Melhor coisa ser professor. 20 alunos. 20 alunos numa sala de aula. Bastante coisa, Tem que ser 10 pessoas muita cada gente. sala. Ô, Sora, Oi. tipo assim, daí você vai lá no Manaim, daí você chama 4 alunos, um em cada ponto. Daí você- Cada um minuto. O problema é que tem um monte de sala de aula e uma naim só. Aí o professor dá aula e os outros não dá. Então, Aí na rua, né, Sora? já pensou? Cada um- Estacionamento. Não sei agora, não sei. Mas não fazer na igreja. Cada um em uma ponta da igreja. assim. Cada um lugar. Então, cada um não sei. numa cadeira. Eu não sei como vai fazer, viu? Vamos aguardar, não vamos ficar desesperados. Eu não sei se é verdade, né, Sora? Mas eles estão fazendo teste pra ver se pode ir pra escola umas crianças, né? Então, nos países que voltaram, teve que encerrar a aula de novo. Ô, Sora, Porque teve um surto de novo. E aí, Também, né? Depois de acabar lá essas coisas lá na China, aí todo mundo fala, não, vou pro shopping. Nem tem Nossa, vacina. tá muito ruim, rapaz. vocês viram Itupeva? Itupeva, em 2 dias, foi de 90 para 130 casos. Em 2 dias. Sora, As vai pessoas crescer, não né? sabem o que... A pessoa quer morrer, isso sim. Então, Ô, professora, né? Oi. minha irmã falou um negócio que ela viu na internet, que o MEC falou que algumas faculdades ia até o fim do ano com aula online. Com aula online. As faculdades já foram liberadas já. A faculdade vai ficar até o final do ano online. Para evitar exatamente isso. Então vamos aguardar. A gente não sabe, pessoal. Vai depender do avanço. Vai depender do avanço da doença. Se acharem uma vacina até lá. Vai depender do que vai acontecer nas próximas semanas. Aí a gente vai ter uma notícia e a gente vê. Tá bom? Agora Não que- ficar desesperados. Agora todo mundo tá falando, né? Eu quero voltar pra cidade, essas coisas. Aí a gente tá falando, não, eu quero ficar em casa. Quero ficar só deitado. Agora tá tudo entediado agora. Eu fico em casa de boa, não fico entediada, porque eu tenho tanta coisa para fazer, estou trabalhando muito, então eu não fico entediada. Meu dia continua cheio, certo? Tudo que eu queria fazer fora da escola, o tempo da escola, eu já fiz.
Não tem nada pra fazer. Mas arruma coisa pra fazer, gente. Vou fazer caça-palavras. Caça-palavras. Vamos aprender coisas. Vamos fazer curso pela internet, nem que seja para cozinhar, para fazer desenho, sei lá. Vou assistir. Nem que seja para queimar a cozinha, que tá cozinhando. Isso que é o problema, né? Se você queimar a cozinha, você tem que comprar alguma coisa. E pra comprar alguma coisa, tem que ir na cidade. Pra ir na cidade é pegar a pandemia. Compra tudo pela internet. Eu aprendi que compra tudo pela internet. Eu sei, mas o problema não é, né? Se o carro tiver coloca um vírus, foi pegar tudo na embalagem. Ixi, uma loucura. Tem que limpar tudo. Vocês limpam tudo? Sora. Sim. Oi. Até O raposeiro se afogou, Sora. Quem que se afogou? Verdade. Olha. O João, ele não tá tava usando lá. virtual, Sora. Ele se afogou. Eu achei que ele tinha sumido. Vamos lá, amores. Vou fechar o áudio, mas eu vou deixar aberto para vocês poderem perguntar. E vou deixar aberto porque pode ser que falhe a internet e vocês precisem me avisar, tá bom? Vou compartilhar a tela. A minha tela, a apostila está na página 21. Luca, tá vendo? João, tá vendo? Leozinho, tá vendo? Tá vendo a apostila? Beleza. Então, vamos lá. Isso aqui é uma continuidade do módulo, ele não é um módulo novo, tá? O módulo 5 é o encontro dos europeus com os outros continentes. Então, a gente vai falar da América, da África e da Ásia para encerrar a apostila. Nós vimos na semana passada esse primeiro encontro dos portugueses com o Brasil, com os nativos do Brasil. E nós vimos que a visão que eles tinham desses índios era, nossa, de monstros, né? E ficou muito evidente o choque de culturas, que eles não conheciam as outras culturas, que eles não aceitavam. O eurocentrismo, né? Eles achando que a Europa é que estava correta e os outros estão todos errados. Agora, a gente vai ver uma outra visão da América, que são as grandes civilizações, tá? Que já está na América Espanhola. A gente vai... Eu acho que vocês não lembro se a gente estuda a colonização da Espanha. A gente estuda a independência. Oi? Tipo assim, a atividade que vai ser agora vai ser a partir daqui ou vai ser a partir do módulo 5? Não, a partir daqui. Ah, tá. A da semana passada foi até a página 20. Essa aqui vai até a página 25. Ah, verdade. Da 21 a 25. Isso, da 21 a 25. Vocês vão ver que é tranquilo. Principalmente porque o ano passado a gente fez Festa das Nações sobre esses povos. Então, a gente já tem uma familiaridade com algumas coisas. Os maias, os incas e os astecas, Sora? Na verdade, a gente vai trabalhar só os astecas e os incas. Os maias, não. Vou explicar por quê. Aqui a gente tem um mapa. Inclusive, tem uma das atividades que é a atividade com mapa. Então, esse mapa vai cair na atividade de vocês. Prestem atenção. Aqui a gente tem os astecas, essa parte vermelhinha, que é praticamente boa parte do México. Os maias, que está aqui em laranjinha, que pega essa península de Yucatán, que é o México. Aqui para baixo, no sul, tem Guatemala, Belize, Honduras. São vários países. E os incas, em verdinho aqui embaixo. Alguém está rabiscando na minha tela. Olha, viu? Vou mandar a ocorrência para os pais. Mentira, só desabilitei para vocês não ficarem rabiscando. Eu sei que às vezes vocês estão com o celular e vão passar assim para cima e acaba riscando na tela, tá bom? Mas tem uns que fazem desenho feio. Vamos lá. Aqui, os incas, eles pegam vários países também. Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador. É mais o Equador, não, é mais o Peru e o Chile, tá? Mas ele pega pedacinhos de alguns outros países também. Nós vamos ver, neste módulo, só os astecas e os incas. Nós não vamos ver os maias. Por que nós não vamos ver os maias? 2 motivos. Primeiro motivo, quando os espanhóis chegaram, os maias já estavam em decadência, tá? Então, eles já estavam se matando entre eles. Porque
eram várias cidades, aí aparece várias cidades, Mayapán, Copán, Sumal, Chichén Itzá, várias cidades. Essas cidades, elas estavam brigando já entre si. Algumas Professora, estavam sendo... Oi? então quer dizer, então a cultura maia é tipo os brasileiros. E aí as cidades são outro povoado. Não entendi. Não, tipo Não. assim, a gente é brasileiro. Aí tem, vamos dizer, a Itupeva, Jundiaí e Várzea Paulista. Eles estão guerreando Várias entre eles. cidades. Não era assim os maias. Os maias, eles eram iguais os gregos, que a gente estudou ano passado. Eram várias cidades-estado. Então, são várias cidades. O povo é maia, eles falam a mesma língua, mas eles têm economia separada, política separada, o governante é independente. Então, as cidades, elas são independentes. Aqui, nós não somos independentes, porque a gente tem um presidente que manda em tudo. Entendeu? Então, vamos lá. Os maias, esse é o segundo motivo. Então, o primeiro motivo é que eles já estavam em decadência. Então, muitas cidades maias, quando os espanhóis chegaram, elas já estavam sendo abandonadas, o povo já não estava vivendo mais lá, tal. Os historiadores pesquisam por que algumas cidades foram abandonadas. Pode ter sido epidemia, pode ter sido seca, e eles não conseguiam fazer agricultura, não conseguiam sobreviver sem a água, tal. Então, eles estão estudando ainda. Os maias é um dos povos que eles mais estudam. Segunda coisa é que eles não eram um império, realmente. Então, assim, o que mais chamou a atenção dos espanhóis foram os grandes impérios, tá? Então, os maias, eles não estão aqui na apostila por causa disso. A gente estudou maia o ano passado. Eu vou mostrar um pedacinho da apostila do sexto ano, vocês vão lembrar. Então, vamos lá. Quando eles chegaram na América, os espanhóis, eles encontraram povos em diversos estágios de desenvolvimento político, econômico, social. Por quê? Porque a ocupação, vamos lá, aqui no extremo norte, houve uma ocupação de franceses e ingleses, mas isso vai ser mais para frente, vai demorar um pouquinho para acontecer. Os espanhóis ocuparam toda essa região aqui, que hoje é Estados Unidos, até aqui o extremo sul, que é na Argentina, que é a Terra do Fogo. Os portugueses ocuparam essa região aqui do Brasil, do Nordeste, e depois foi ampliando o território para chegar no tamanho que é o Brasil. Então, toda essa região aqui era espanhola. Foi uma ocupação espanhola. E aí eles têm dois grandes impérios, uma região de cidade-estado e todas as outras regiões são regiões de povos indígenas diferentes. Então, a gente tem vários tipos de indígenas diferentes, tá? Então, vamos lá. Esses espanhóis, eles encontraram vários povos diferentes, com estruturas diferentes, em estágios de desenvolvimento diferentes, mas o que mais chamou a atenção deles foram os astecas e os incas, porque eram grandes impérios com territórios muito grandes, muito complexos. Eram estruturas complexas, com construções complexas, com mitologia complexa, com sociedade hierarquizada de forma complexa, muito parecido com a Europa. Tá? Então eles ficaram assim, nossa, que povo estranho, né? A gente viaja o mundo inteiro para descobrir que aqui tem um negócio gigantesco. Esses exploradores também ficaram perplexos, assustadíssimos, com a riqueza e o poder desses povos, tá? Porque eles já conheciam a metalurgia e já conheciam o ouro. Eu vou contar uma historinha bem rapidinho para vocês. Quando os espanhóis entraram em contato com os astecas, eles perceberam que os astecas sabiam mexer com metal, tá? E eles queriam saber sobre ouro, se eles tinham um acúmulo de ouro. Então, o que eles fizeram? Eles sequestraram o imperador asteca, que foi o último imperador chamado Montezuma, que é o nome da montanha-russa lá do Hop. O Montezuma foi sequestrado e, em troca, como resgate, eles pediram uma sala cheia de ouro. Em um dia, a população encheu essa sala de ouro só para ter o imperador de volta. O imperador foi devolvido, tudo bonitinho, depois todo mundo morreu, então não adiantou nada. Por que os espanhóis fizeram isso? Porque eles queriam saber quanto tempo que os espanhóis levavam para encher uma sala. É uma semana, um mês, um ano? Quanto tempo que eles demoraram? E eles fizeram tudo isso em um dia. Então, o que os espanhóis pensaram? Esse povo
tem jazidas de ouro próximas, é fácil para eles encontrarem ouro, então aqui que a gente vai ficar, porque é aqui que a gente vai ter as riquezas. Isso concretizou os objetivos mercantilistas dele. Então, isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas a gente vai estudar o bimestre que vem. Mas os objetivos mercantilistas era ficar rico com as navegações. E aí, de repente, eles perceberam que eles tinham encontrado uma terra muito, muito rica. Uma das características do mercantilismo é uma prática chamada metalismo, que é o acúmulo de metais nobres, ouro e prata, e pedras preciosas. Então, quanto mais eles conseguiam acumular, mais ricos eles eram considerados. E aí eles encontraram muito ouro na América. Muitos espanhóis encontraram isso logo de cara. Os portugueses demoraram para encontrar, mas os espanhóis encontraram muito de cara. E aí a Espanha vai se tornar o país mais rico, mais importante. Depois Portugal também, tá? Vão ser os dois mais ricos. Esse acesso às riquezas incluía também o povo que vivia lá, que era uma grande população. Eles ficaram assim perplexos de ver o tamanho da capital asteca, que é Tenochtitlán, que era maior que muitas cidades da Europa. A quantidade de população era maior do que muitas cidades europeias, Londres, Paris. Então, era muita gente morando no mesmo lugar. Assim, então, as coisas acontecendo, comércio, produção artesanal, agricultura, tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Era uma cidade grande, como uma cidade europeia. E os enormes territórios também. Aí eu vou explicar uma coisinha para vocês. A Europa é um continente pobre de recursos naturais. Primeiro porque é um território muito pequeno, montanhoso, frio, então ela tem poucos recursos naturais. Segundo, a Europa já era ocupada desde a antiguidade. Então, desde lá, sei lá, do Império Romano, já havia exploração de recursos naturais. Então, chega uma hora que acaba o minério, acaba a água, acaba a floresta, acaba a área de plantio, porque começa a construir casa, diminui a área de plantio. A população cresce, mas falta recursos. Por isso que fizeram a colonização, porque eles vieram para a América, foram para a África, para a Ásia, depois, muito depois para a Oceania, para usar o território. Então, eles encontraram muitas riquezas, enormes territórios e muita mão de obra para trabalhar. Era tudo que eles precisavam. E aí eles encontraram tudo isso na América. Tá? Mão de obra barata, que possa trabalhar sem parar e sem eles gastarem muito. E aí a gente vai estudar um pouquinho esses dois impérios para a gente poder relembrar e entender outras coisinhas. Hoje a gente vai ver os astecas, semana que vem nós vamos ver os incas. Os astecas antes dos espanhóis, tá? Os astecas depois dos espanhóis, a gente vai ver lá no 8º ano, que a gente vai falar um pouquinho da colonização mesmo. O tipo de colonização foi feita, uma colônia de exploração, com mita, com encomenda, são várias coisinhas que vocês vão estudar lá no 8º ano. E o processo de independência também, que foi bem complexo, a independência da América Espanhola, porque cada lugar foi de um jeito, então é mais difícil de vocês entenderem. Mas isso é matéria do 8º ano. Outro problema que nós temos para entender os povos da América, os nativos da América, eles não utilizavam a escrita. Os maias estavam um pouquinho mais avançados e já faziam uma escrita rudimentar, muito simples, mas os astecas e os incas não usavam escrita. Os povos nativos da América do Norte não tinham escrita. Os do Brasil não tinham escrita. Ou seja, eles não deixaram nada escrito. Nós não temos nada que mostre como que eles eram. A versão deles da história nós não temos. O que nós temos é a versão do português. Eu acho que isso já tinha falado para vocês na aula passada. Temos a carta de Pero Vaz de Caminha, outras cartas, outros relatos. Então, é a visão do dominante, nunca do dominado. Sempre do europeu, nunca do nativo. E muita coisa foi destruída. Algumas de propósito, somente na questão religiosa. Então, templos foram destruídos, deuses foram destruídos, tudo mais, para dar lugar ao cristianismo. E muitos foram destruídos assim, porque eu vou construir uma casa, então eu destruo tudo que daqui para construir uma coisa europeia. Uma casa, um palácio, alguma coisa assim, para construir ruas, calçadas e tudo mais. Então, coisas que foram destruídas, algumas de propósito, outras não. Então, na versão oficial que a gente tem, que é na visão do espanhol, esse povo é um povo mexica. Então, eles não são astecas. Asteca é a cultura, tá? Mas o povo é mexica,
que dá origem a México. E eles teriam vindo de Aztlán, que é o norte do México. Nessa região de Aztlán, eles seriam um povo muito explorado. Então, eles fugiram de Aztlán para ir para o lago Texcoco, que é o lago, cadê? Aqui, ó. Migração ao lago Texcoco, onde construíram Tenochtitlan. Então, existia um sacerdote, que é um nome que eu não sei falar, tá? Ele passou a ser considerado um deus depois porque ele salvou esse povo. Ele fez essa migração, ele levou o povo de Aztlán, onde eles eram maltratados e escravizados e tudo mais, para a região do lago, que seria uma terra prometida. Ele teria, como ele era um sacerdote, ele teria visto, ouvido os deuses, que tinha uma terra lá que era melhor, e eles migraram para essa terra. Tá? Aztlán dá o nome à cultura asteca, e Mexica dá o nome ao lugar do México. Aí, essa narrativa, ela mistura mito, né, com realidade, então a gente não sabe até que ponto essa história é verdadeira ou não. Mas o que aconteceu? Eles chegaram a essa região, tinha já povos vindo ali, eles conquistaram esses povos, fizeram alianças com esses povos, venceram os inimigos e dominaram toda a região. Uma característica dos astecas é que eles são conquistadores e são dominadores, tá? É um povo bem... Oi? Os astecas, eles acreditavam em algum deus? Uhum. A gente vai ver lá na última parte, na página 24 e 25. Espera só um pouquinho que a gente já vê, tá bom? Aqui a gente tem uma representação de Tenochtitlan, porque ela é uma capital construída dentro do lago. Aí eu vou mostrar a apostila do sexto, que tem um mapa que mostra isso. Isso aqui é a apostila de vocês do ano passado, porque a gente já estudou isso, ó. Aqui é o lago Texcoco, onde se desenvolveu os astecas, esse povo mexica. Aqui é a ilha, onde eles fundaram a capital, Tenochtitlan. Então tem várias outras ilhas e tem os riozinhos aqui, córregos e tudo mais. E era por ali que a água chegava. Então por que é uma terra prometida? Porque o norte do México é uma região de deserto, tá? Sul dos Estados Unidos, ali, que é aquela região de deserto mesmo, bem árida. E aí eles vão para uma região que tem água, tem bastante água, que dá para fazer agricultura. E aí tem uma fartura de alimento muito grande. Eles comiam muita rã, porque é uma região de brejo, né? Lago. Então eles tinham muita rã, eles aprenderam a comer rã e tudo mais. Então eles vão ter muita fartura de alimentos, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os sacrifícios humanos, que foi uma das coisas que mais chamou a atenção dos espanhóis. Aqui é o Templo Maior, são pirâmides, e eles usavam os crânios no meio da construção, né? Isso aqui é um desenho original, aqui é só uma representação. Mas aí aqui, ó, deixa eu andar mais para baixo. A gente tem uma maquete, aquele templo ali, é esse templo aqui, é o grande templo, o Templo Maior. Nossa, eu lembro desse mapa. Lembra desse mapa? Lógico que vocês lembram. Onde tem o jogo da pelota, lembra? Cadê o Thiago? O Thiago já entrou? Eu lembro, senhor, que eu fiz a maquete lá. A maquete do jogo da pelota. Vocês lembram? Isso aqui foi da Festa das Nações que a gente fez. O Quetzalcoatl, a serpente emplumada, que tinha na sala aquele negócio pendurado lá, que deu um trabalhão para fazer. Ô, senhor, o deus do chocolate que ficou parecido. O deus do chocolate, deus do milho. Lembram disso? Vocês lembram, porque a gente fez junto. A pantera. Isso, jaguar. Lembra? O deus jaguar. Verdade, a gente falou de vários deuses. Aí aqui, ó, os astecas, o que eles fizeram? Eles dominaram os povos. Então, todos esses aliados foram dominados, porque eles eram superiores em força e tudo mais. E eles construíram, então, uma rede de comércio e pagamento de impostos. E aí o dinheiro vinha desse pagamento de impostos, que podia ser em ouro, podia ser em pedras preciosas, podia ser em comida. Então, eles tinham vários pagamentos de tributos. Esses mexicas, presta bastante atenção nessa parte, tá? Esses mexicas... Vocês grifam a apostila junto comigo? Não, senhor. Então, vocês sabiam que tudo isso que está grifado na minha apostila, que eu mostro para vocês, é a resposta das atividades?
Doutora, eu sempre grifo que tá Cadê o marca-texto? E isso eu falei para vocês na primeira aula. Apostila e marca-texto. Deixa na mão já. Porque tudo que eu vou falando, eu vou explicando e tá grifado, é a resposta da atividade de vocês. Só vocês abrirem lá, procurar mais ou menos a pergunta, as palavrinhas-chave, e vocês vão achando aqui na resposta. Facinho, facinho. Igual eu faço na sala de aula, que eu vou grifando e depois eu vou na revisão eu vou falando, olha, isso aqui é importante, isso é importante. Mesma coisa eu faço. Viu? Senhora, quer voltar às outras páginas? Nas outras, não tem muita coisa. Fala que eles vieram do México, construíram Tenochtitlan, que é importante para vocês entenderem que eles são um povo que venceram, né? Eles dominaram os outros povos. O mapa, eu falei para vocês, né, que tem uma questão que pergunta sobre o mapa, então o mapa vai cair também nas perguntinhas. Mas vamos continuar, senão não dá tempo. Aqui, ó. Os mexicas, eles tinham uma crença, na verdade, toda a religião deles tinha uma crença de que o mundo ele era destruído e reconstruído. Principalmente por causa de uma briga entre dois deuses, que é o Quetzalcóatl, a serpente emplumada, e o Tezcatlipoca. Acho que é isso que é o nome do deus. Eles são irmãos, eles brigam entre eles. E eles são responsáveis por destruir e reconstruir tudo. E eles têm, todos os povos, na verdade, uma crença muito grande no sol. Por que essa crença no sol? Porque o sol é a vida, né? Ninguém sobrevive sem o sol. Então, o sol sempre vai ser, em todas as mitologias, uma entidade, um deus muito importante. E por que isso? Porque o sol nasce e morre todos os dias. A gente sabe que não, né? Que é a rotação da Terra que faz o sol amanhecer e anoitecer. Mas para eles, o que acontecia? O sol morria todo dia, no final da tarde o sol morria, e ele tinha que nascer no outro dia. E a natureza é assim, né? A plantinha morre para outras plantinhas nascerem, os animais morrem para que os outros possam nascer, tudo nasce e morre. Então, eles entendiam que existia a vida, ela tem uma continuidade, mesmo com morte, com destruição, existe uma continuidade da vida. E que eles, mexicas, seriam responsáveis por essa continuidade na vida da Terra. Só que para fazer isso, eles tinham que fazer sacrifícios humanos. Então, essa continuidade para alimentar o sol era feito com sacrifícios humanos. Por isso que vai ter os sacrifícios, por isso que eles usam aqui os crânios para fazer no meio das construções e tudo mais. A gente vai falar mais isso mais para frente um pouquinho. As pessoas que eram sacrificadas eram as pessoas dos povos conquistados. Aí, eu lembro que eu sempre falo de um filme para vocês, eu vou falar de novo, que é aquele 10.000 antes de Cristo. Vocês lembram desse filme? Que eu já tinha falado para vocês. Eu lembro que você falou, só não lembro que eu assisti. Ele tem na Netflix. É um filme que conta assim, é uma aldeia de caçadores. Num lugar bem frio, tal, eles são caçadores. Um dia eles são atacados por outro povo e eles são sequestrados. E tem uma pessoa lá na aldeia, tal, que não estava ali na aldeia na hora do sequestro, na hora que eles foram atacados, que vai lá para resgatar eles, porque a mocinha que ele gosta foi sequestrada também e tal, e aí eles vão lá ele vai para tentar ajudar o povo. E aí o filme todo mostra essa viagem dele, indo lá atrás dos amigos, né, do povo da aldeia dele e tal. E quando ele chega no lugar, é uma cidade imensamente grande, com grandes construções, com pirâmides, e eles foram sequestrados para serem sacrificados. Lá não fala onde é o lugar, não fala que é Inca, Maia, Azteca, não fala nada disso. Mas a gente pode usar como um exemplo. Se vocês assistirem, vocês vão ver que tudo que eu já expliquei para vocês aparece lá no filme. Lógico que tem umas coisas, por exemplo, aparecem uns animais gigantes, uns animais estranhos, umas plantas estranhas, que nunca existiram, porque é um filme, é ficção. Mas essas partes são verdadeiras, assim. As grandes pirâmides, os sacrifícios humanos, os trabalhadores, as pessoas trabalhando nas construções. Isso é legal para vocês terem uma noção de como que era essa vida. E era exatamente isso. Eles atacavam outros povos para poderem pegar as pessoas, para que as pessoas fossem sacrificadas e ter essa continuidade da vida.
E com isso eles foram expandindo o império, porque eles vão conquistando territórios, conquistando e vai aumentando o império. Os espanhóis falam um pouco disso. Nos relatos dos espanhóis, eles falam, por exemplo, que os sacrifícios eram feitos em cima, nos templos, e que as escadarias ficavam toda coberta de sangue dos homens sacrificados, pessoas sacrificadas. As ruas na cidade ficavam toda coberta de sangue. Então, eles acharam aquilo muito assustador, né? Uma coisa que eles não viam. Do mesmo jeito que aqui no Brasil o canibalismo chamou muita atenção, lá na América Central ali, os sacrifícios humanos também chamaram a atenção dos espanhóis. Os astecas viviam de agricultura do milho. Lembra que na apostila do ano passado também tinha, né, o deus do milho? Tinha um mito do deus do milho. Abóbora, pimenta, feijão. Quem estava na sala o ano passado, lembra que eu fiz as comidinhas, lembra? Tinha milho, tinha curau de milho, tinha doce de abóbora, tinha o chocolate. E eu fiz uma cestinha assim que tinha abóborazinhas, tal, só para mostrar mais ou menos o que eles comiam, né? Esses alimentos eles compravam dos povos ali ao redor. Provavelmente eles até conheceram os maias, porque é bem perto. Ou cultivados pela população mesmo, em comunidades chamadas de calpule. Então, o que era o calpule? Eram como se fossem aldeias, comunidades mesmo. Eram aldeias de agricultores. Eles plantavam, pagavam os impostos para o governo distribuía essa comida para todo mundo, tá? Então, os calpules eram coisas importantes, eram essas comunidades que produziam comida, certo? Eles tinham um artesanato e uma metalurgia muito desenvolvida, mas eles não conheciam a roda e nem os animais de carga, porque os animais de carga puxam a carroça. Então, se eles não conhecem a roda, não tem carroça, tá? Então, eles tinham um grande desenvolvimento, eles tinham grandes construções e tudo mais, mas eles não conheciam a roda. Olha que interessante. Para encerrar, a religião asteca, tá? Eram politeístas. Então, eles acreditavam em vários deuses de tudo quanto é coisa. Uma característica, eles mesclavam as crenças com os povos que eles dominavam, que antecederam eles. Então, eu vou pegar um exemplo. O ano passado, nós trabalhamos com esses povos. Na verdade, a gente não trabalhou com astecas. A gente trabalhou com maias, olmecas, toltecas, zapotecas. Vocês lembram disso? Cada um eu trouxe uma característica e vocês fizeram as maquetezinhas lá, tudo bonitinho. Eu lembro que os toltecas, os meninos fizeram como chama? Umas estátuas assim dos homens, uns totens assim. E os meninos que fizeram a maquete do jogo de pelota, que é olmeca. E aí, por exemplo, o jogo da pelota vai ter nos astecas e vai ter nos maias. Por quê? Porque tanto os astecas quanto os maias dominaram os olmecas. E aí eles assimilaram essa parte da cultura. A gente vai ter o mito do milho, maia e asteca. E até aqui na América do Sul. Vai ter o jaguar, maia e asteca também. Por quê? Porque eles foram conquistando os povos e eles foram assimilando essa cultura. Tá? Então, eles não destruíam a cultura. O que eles achavam que era legal, eles assimilavam para eles. E os deuses, todo deus é bem-vindo, né? Quando você ocupa uma região e tem um deus lá da agricultura e é uma região fértil, o que eles vão imaginar? Ah, esse deus é um deus legal, né? Então, a gente vai continuar cultuando esse deus. Eles acreditavam que eles viviam na quinta era, que era uma era de cooperação entre o Quetzalcoatl e o Tezcatlipoca, que são dois deuses que são irmãos. Nas eras anteriores, esses dois deuses brigavam, então tudo foi destruído e reconstruído. E aí eu vou contar uma historinha para vocês, outra história de colonização. O ano que os espanhóis chegaram na América, eles acreditavam que era o ano do Quetzalcoatl, a serpente emplumada. E aí eles imaginavam que esse deus viria para destruir tudo que fosse de ruim e reconstruir um império bom, um império melhor. Então, quando os espanhóis chegaram, eles acreditavam que os espanhóis eram deuses. Então, eles foram bem recebidos, foram super legais com esses espanhóis e tudo mais, e demorou um tempinho para eles perceberem que os espanhóis não eram deuses e que estavam lá para fazer
a colonização e a exploração. E aí, quando eles tentaram reagir, não dava mais, porque os espanhóis já tinham dominado praticamente tudo. Esse domínio foi por 2 motivos. Primeiro, as doenças que trouxeram. Então, boa parte dos indígenas da América foram dizimados por epidemias e doenças. Doenças simples, pessoal, gripe, doenças de pele, tipo alergia que passa de uma pessoa para outra, micoses, alguma coisa assim, por fungos, que tinha muito. Imagina que esses homens viviam. Eles já não tinham muita higiene. Nós já sabemos que lá na Europa eles não tinham muita higiene. Ficavam meses dentro de um navio. A esquadra do Cabral, ela ficou no mar 18 meses. 1 ano, 12, 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. Eles ficaram navegando, parando só em portos. Então imagina o cara ficar 1 ano e meio no mar, navegando, não tomava banho, então tinha doenças, tinha de tudo. Essas doenças foram trazidas para a América. Gripe, varíola, sarampo. Então, isso matava, né? Porque dá febre muito alta, não tem anticorpos, as pessoas acabam morrendo. Hoje a gente não morre mais porque a gente toma vacina. Por isso a importância de tomar vacina. Então, assim, eles foram conquistados pelos espanhóis porque trouxeram as doenças, né? Meio sem querer, ninguém leva a doença porque quer. E segundo, porque eles tinham arma de fogo, né? Aqui eles não conheciam a pólvora. Então, os americanos conheciam metalurgia, eles tinham faca. Outra coisa que eles trouxeram, cavalo. Então, imagina, um espanhol com uma arma de fogo em cima de um cavalo, usando canhões contra uma população que usa faca. Então, não deu certo. Então, quando eles tentaram reagir, quando eles perceberam que eles não eram deuses e que eles tentaram reagir, não deu mais tempo, já tinham sido dominados, tá? Essa crença nesses deuses aqui, fala aqui, ó, que a continuidade dessa quinta era depende dos sacrifícios humanos, porque era o sangue que renova o movimento do sol. Então, para que a vida continuasse, precisava de sacrifícios humanos. Por isso, os astecas eram um povo guerreiro, que estava em guerra constante, dominando constantemente todos os povos ali, porque eles tinham essa missão de sacrificar pessoas para manter o mundo em pé. Tá? Então, eles eram politeístas. Na verdade, assim, boa parte dos povos que a gente estuda são politeístas. O monoteísmo a gente vai ter só entre os hebreus, que a gente não estuda os hebreus. Antes estudava, agora não estuda mais. Vocês vão ver os hebreus lá no ensino médio, eu acho. E depois que vai surgir o cristianismo, bem depois, né? Mas aqui, nesse momento, só... Aqui, na verdade, já tem cristianismo, mas eles não conheciam essa ideia de Deus único, só vários deuses. Porque os deuses têm características da natureza, são povos da natureza, então eles vão ter as características da natureza. Por exemplo, o Tlaloc, que é um deus da chuva, do raio, da agricultura, tal, Aquele tinha uma pirâmide para ele no tempo maior, porque precisa de chuva. A agricultura só funciona com chuva. Segundo, mentira, porque no Egito não chove e tem agricultura, mas precisa da água. Mas chove em outro lugar para abastecer o rio. Aqui o Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, tá? Seria o criador do mundo, da humanidade, responsável pelos ciclos de criação e destruição. Então, o Quetzalcoatl era a serpente emplumada era importante. Por que eles imaginaram que os espanhóis eram a serpente emplumada? Porque o Mar do Caribe é muito azul. E a hora que eles olhavam, eles não conseguiam separar o que era céu e mar. Era tudo azul. Então, quando a embarcação chegava, eles imaginavam que ela chegava voando, não no mar, não navegando, era voando. Então, eles achavam que era a serpente emplumada chegando, sei lá o que eles imaginavam. Aquele monte de gente cheia de roupa, com pelo de animais, né? Porque eles usavam casaco de pelo, com pena na cabeça, então eles imaginavam que era a serpente emplumada. Esse é o Tezcatlipoca, que é o irmão desse de cima, né? Lógico que são só representações, tá, pessoal? Teria sido responsável por trazer os cachorrinhos para a América, também criador do mundo, da humanidade. Aqui aquele deus que eu não sei falar o nome, que na verdade ele era um sacerdote, um herói, e depois foi convertido em Deus, tá? E é o deus da guerra, o deus do sol e tudo mais. Um nome muito estranho. Ele que teria fundado a capital Tenochtitlan. E por último aqui, um deus também, uma deusa que não dá para falar o nome, seria esposa daquele primeiro lá,
sei lá, Plock, ele é deus da agricultura, da chuva, ela é deusa da fertilidade, né? Da pureza da água, dos lagos, porque para eles o lago era a coisa mais importante, então ela é uma deusa da fertilidade. E por último aqui, esse deus também com nome estranho, também relacionado à agricultura, ele usa um cocar, porque ele tem uma ligação com o milho, certo? E aí acabou, a gente já entra em Incas, que é a matéria da semana que vem. Certo? Alguma dúvida? Nossa, Foi mais light, porque a gente já tinha visto isso ano passado, a gente trabalhou isso bastante ano passado, certo? Professora, só que no meio da aula eu perdi tudo. Por quê? Porque caiu a minha internet. Assiste de novo, assiste pelo Moodle. Tem no Moodle e tem no YouTube também? Não sei. Não, no YouTube eu acho que não. Eu só vi no Moodle. Professora, tem no Moodle. Tem no Moodle? Tá. Então aí vocês assistem no Moodle. Professora, mas, tipo assim, você sabe que dia vai lançar o vídeo? Hoje. Hoje é automático, não é? A hora que acaba tá. a aula, ele grava e aí lá na escola eles já sobem pro Moodle. Ah, tá. Porque eu perdi bem na parte que tava começando a falar dos astecas. Triste. Nossa, já saiu um monte de aluno. Verdade. Então, ó, alguém tem dúvida? Não. Não? Alguém quer tirar dúvida? Não. Então, ó, beijos pra vocês. Professora. Qualquer dúvida lá na GDedu, tá bom? Ou no Moodle. Na GDedu é mais fácil. E... Oi. Você falou que a esquadra de Pedro Cabral, ou Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, ficou 18 meses no mar, navegando. Isso. Eles não tinham como parar o navio, pular no mar? Não, eles paravam. Por exemplo, ó, ele saiu de Portugal, um mês depois ele chegou no Brasil. Daqui eles foram para a África. Aí eles vão parando toda a costa da África. Aí foram para a Índia. Aí chegou lá, fizeram comércio. Aí foram voltando e vai parando em todos os lugares. Ah, porque assim, você falou que muita gente morria nas navegações porque ficava muito tempo no mar. E sem tomar banho, essas coisas. Por que eles não pulavam no mar para tomar banho? Pelo menos... Porque é alto mar. Se pular, não tem nem como voltar para o navio. É muito alto o navio. Muito grande. Não dá para pular e voltar. E outra, é água salgada, né? Água salgada é diferente da água... é diferente de água doce. E o próprio navio não conseguia, não tinha espaço para tanta água, tanta comida. Então, eles tinham tudo muito reduzido. Então, assim, eles tinham uma quantidade de água por semana que eles podiam tomar. E outra, essa água ficava guardada em barris. E aí, chegava uma hora que a água já não estava com gosto bom, dava bicho, a comida dava bicho. Eu não sei se vocês fizeram no bimestre passado aquela atividade do escorbuto. O escorbuto é uma doença que dá na gengiva, ela apodrece, a gengiva fica preta e todos os dentes caem. Ele é falta de vitamina C. Só que assim, a vitamina C, ela só tem em frutas cítricas. E a gente só assimila no organismo se a gente comer carne junto. Então, você tem que comer carne e tomar suco ou chupar uma laranja, por exemplo. E aí você consegue assimilar. Só que a laranja, por exemplo, a laranja tem vitamina C. Você tem que cortar ela e chupar na hora. Fazer o suco chupar e tomar na hora. Se você deixa na geladeira, essa vitamina C morre e você tomou suco e não serviu para nada. Então, imagina os caras no mar, não tinha carne a todo momento, não tinha fruta, porque a fruta estraga, não tem como ficar muito tempo. E aí eles acabavam comendo assim, só pão, biscoito, coisa seca, porque era o que não estragava. E aí eles começavam a ter doenças por falta de uma boa alimentação, entendeu? Então muitos morriam mesmo. Cólera, malária,
porque eles vinham aqui para o sul e tem a malária, né? Que é bichinho que pica, e aí pegavam doenças e tudo mais. Certo? Eu vou tomar mais suco de laranja. Isso, tem que tomar mesmo. A vitamina C tem em outros alimentos também, mas é que nas frutas cítricas está mais concentrado. Acerola, limão, laranja, tem bastante. Acho que no abacaxi também deve ter um pouco. As frutinhas normalmente têm a vitamina C. Tá bom? Então, ó, beijos. Bom almoço, bom fim de semana. Qualquer dúvida, manda lá pra Pro. Beijo, Até. beijo. Tchau. Até.